E aí, pessoal, tudo certinho? Então, vamos hoje começar a trabalhar a matéria de licitações. Licitações e contratos. Na verdade, vão ser duas aulas para isso, tá? Essa aula e a próxima aula são as duas aulas que a gente vai trabalhar tudo o que a gente precisa acerca de licitações e contratos para essa prova de vocês, tá certo? Então, quando eu começo a trabalhar o tema de licitações, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que a licitação nada mais é do que um procedimento administrativo prévio às contratações do poder público. Então, quando a administração vai contratar, primeiro ela deve realizar um prévio procedimento licitatório. Não é sempre, não é em qualquer hipótese, porque a gente vai aprender hipóteses de dispensa, de inexigibilidade, mas a princípio, quando a administração vai contratar, ela primeiro deve licitar. A sua pergunta é, para quê, né? Muito mais prático, muito mais econômico, muito mais eficiente se a administração pudesse pura e simplesmente escolher e celebrar o contrato. Para que ela tem que fazer licitação? A lei, no caso a 8666, no próprio artigo 3º da lei, estão definidos três motivos, né? Três finalidades, na verdade, que justificam a realização do procedimento licitatório. Então, começa-se dizendo que a licitação tem como finalidade fazer com que a administração pública possa encontrar a proposta mais vantajosa. Essa primeira finalidade, ela é a básica, né? Indiscutível. Por meio da licitação, a administração pode ter a melhor proposta. E ela não pode abrir mão da melhor proposta para contratar uma pior. Então a ideia é de que essa licitação é um meio pelo qual a administração pública consegue encontrar a proposta mais vantajosa. Preste atenção que, como a indisponibilidade do interesse público norteia a atuação administrativa, ela não pode abrir mão da melhor proposta para contratar uma pior. Não é uma opção para ela, tá? Então ela não pode simplesmente deixar de contratar a melhor e optar por contratar a pior. A administração precisa encontrar a melhor proposta, precisa encontrar a proposta mais vantajosa, tá? Mas não é só isso. Além da busca pela proposta mais vantajosa, a licitação também funciona como garantia de isonomia das contratações públicas. Igualdade. É bem simples. Traz para a gente a ideia de que a licitação também existe como forma de garantir uma contratação isonômica. Eu não contrato qualquer pessoa, eu contrato aquele que foi o vencedor da licitação. Então, qualquer um de nós que queira pode participar do procedimento licitatório com critérios objetivos, e quem se sagrar vencedor vai contratar com a administração. Então, isonomia, igualdade. A administração não escolhe a pessoa que ela quer contratar, as pessoas podem, todas elas, participar isonomicamente de um procedimento e contratar com a administração, né? Agora, além da busca pela proposta mais vantajosa, além da isonomia nas contratações públicas, a licitação também existe como forma de se garantir o desenvolvimento nacional sustentável. Exatamente. A ideia é de que a licitação visa garantir o desenvolvimento nacional sustentável. Então, nós vamos vislumbrar aqui situações em que haja benefícios para micro e pequenas empresas, preferências para produtos manufaturados, tudo isso para que, por meio da licitação, a administração consiga buscar essa política de desenvolvimento nacional sustentável. Então, se busca a melhor proposta, se garante a isonomia das contratações públicas, mas também, por meio da licitação, se garante o desenvolvimento nacional sustentável no Brasil. Bacana? Ótimo. Daí, com essas três finalidades iniciais raciocinadas, eu quero ainda trabalhar com vocês três princípios básicos. Existem vários princípios. Aliás, todos os princípios do caput do artigo 37, que a gente aprende como princípios que norteiam a atuação administrativa, esses princípios também vão nortear o procedimento licitatório. Então, toda licitação, ela se baseia em alguns princípios básicos e eles vão te ajudar a raciocinar a matéria de licitação. Então, o primeiro deles, põe aí para mim, é o princípio do sigilo das propostas. Pessoal, a licitação é pública e ninguém discute isso, ninguém discorda disso, tá? Então,
A licitação é pública. A publicidade é um princípio que determina a atuação administrativa, inclusive no que tange ao procedimento licitatório. Então, as licitações devem ser públicas, devem respeitar o princípio da publicidade. E o sigilo das propostas, ele não se contrapõe ao princípio da publicidade. Por quê? A ideia é simples. No momento que o edital é publicado, a administração marca uma data para que sejam abertos envelopes de documentação, proposta. Pois é, o que eu estou lhe dizendo é que até essa data, em que todas as propostas serão abertas em conjunto, até essa data, um licitante não deve saber da proposta do outro. O sigilo das propostas é isso. Até a data marcada para a abertura de todas as propostas em conjunto, um licitante não deve saber da proposta do outro. Esse é o princípio do sigilo das propostas. Até a data marcada, as propostas serão sigilosas. Depois, vai chegar um momento em que cada uma das propostas será aberta e todas elas serão abertas em conjunto no mesmo momento. Mas, até a data marcada para a abertura dos envelopes, as propostas serão sigilosas. Senão eu quebro a isonomia, né? O sujeito que sabe a proposta do outro está na frente do outro. Também não vai apresentar a melhor proposta dele, vai apresentar do outro menos um pouquinho. Enfim, as propostas devem ser sigilosas, não para sempre, mas até a data marcada para a abertura de todas elas em conjunto, tá? Também, além do sigilo das propostas, a licitação deve respeitar ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. O instrumento convocatório, em regra, é o edital. Daqui a pouquinho a gente vai ver que no convite não há edital, é carta convite. Mas, a princípio, o instrumento convocatório é o edital da licitação. E eu estou lhe dizendo que o edital é a lei da licitação. O edital vincula os licitantes e vincula a própria administração pública. Fica todo mundo obediente às regras estabelecidas no edital. A vinculação ao instrumento convocatório é isso. O edital estabelece todas as regras que serão obedecidas e respeitadas na licitação, inclusive o critério de escolha do vencedor. Então, esse critério de escolha do vencedor deverá estar definido no edital. O edital estabelece todas as regras do procedimento licitatório. Nesse edital deve estar definido, inclusive, o critério de escolha do vencedor. Tá? Então, não há surpresa. A ideia, e aí é o terceiro princípio, né? Esse critério de escolha do vencedor, é o que a gente chama de princípio do julgamento objetivo. A ideia é de que não há surpresa. O critério de julgamento é aquele critério posto no edital. Quando eu leio o edital, eu já sei o que eu preciso fazer para ganhar a licitação. Não haverá surpresa. O critério de escolha do vencedor estará objetivamente posto no edital. Então, o instrumento convocatório estabelece todos os critérios que devem ser utilizados para se escolher o vencedor da licitação. Não há surpresa. Ninguém será surpreendido no bojo do procedimento licitatório. O critério de escolha estará posto no edital de licitação. Tranquilo? E aí, quando a gente fala desse critério de julgamento objetivo, a gente chama de tipos de licitação, né? Não é modalidade, não. Modalidade, concorrência, tomada de preço, pregão, a gente vai conversar modalidade daqui a pouquinho. Tipo de licitação diz respeito ao critério de escolha do vencedor, né? Então, aquele critério de julgamento posto no edital é que forma os chamados tipos de licitação. Na 8666, são 4. Então, a licitação pode ser do tipo menor preço, do tipo melhor técnica, do tipo técnica e preço, e do tipo maior lance. Então, a licitação pode ser menor preço, melhor técnica, técnica e preço e maior lance, tá? Ou seja, o critério que vai ser utilizado é aquele critério que o edital estabeleceu, melhor técnica. O próprio edital vai ter que definir com critérios objetivos o que será considerado melhor técnica para aquele objeto, né? Técnica e preço, maior lance ou menor preço. Não há surpresa. Ninguém pode ser surpreendido com um novo critério criado no meio do procedimento licitatório. Quer ver? Ó, sem caneta. Só para ver se você entendeu alguma coisa do que eu falei aqui. Larga a caneta e vamos conversar. Imagina o seguinte.
A administração publicou um edital e disse, ó, eu quero comprar um carro, e aí definiu, quero um carro 1.0, ar-condicionado, e a licitação é do tipo menor preço, tá? Então, um carro 1.0 ar-condicionado, menor preço. Apareceram 3 licitantes. O edital não poderia dizer que queria um Palio ou um Gol, né? A princípio, é vedada a escolha de marca. A princípio, é vedado qualquer tipo de exigência que restringe a competição indevidamente. Mas vamos lá. Então, primeiro, apareceu A oferecer um Palio 1.0 ar-condicionado, 30 mil. B ofereceu um Gol 1.0 sem ar-condicionado, 25 mil. E C ofereceu um K 1.0, ar-condicionado, vidro elétrico, trava elétrica, direção elétrica, 30 mil. Primeiro, quem ganhou a licitação? A, B ou C? B, alguém pensou B assim, a proposta, menor preço, né? Não. Embora B tenha oferecido um preço mais baixo, o edital estabelece os requisitos mínimos do objeto. Então, o edital dizia que queria um carro 1.0 com ar-condicionado. Como B ofereceu um carro 1.0 sem ar-condicionado, a proposta de B foi automaticamente desclassificada. Embora ele tenha o preço mais baixo, não é qualquer menor preço. É menor preço desde que se respeite os requisitos mínimos estabelecidos para o objeto no edital, né? Então, como ele não trouxe esses requisitos mínimos, a proposta dele foi desclassificada. Sobraram A e C. Aí, você vai pensar a C, né? A proposta mais vantajosa, vidro elétrico, ninguém merece aquela manivela. Ótimo, C. Tem um probleminha. Vamos raciocinar juntos? O fato de C ter trazido vidro elétrico, trava elétrica e direção hidráulica, isso por si só desclassifica a proposta dele? De jeito nenhum. Não desclassifica. Agora, vidro elétrico, trava elétrica e direção hidráulica podem ser utilizados como critério de escolha do vencedor? Também não. Porque a gente sabe que o critério de escolha do vencedor é aquele critério definido no edital de forma objetiva. Então, a gente aprendeu que o critério de escolha do vencedor é aquele critério que o edital estabelece objetivamente. Esse edital disse que queria um carro 1.0 com ar-condicionado. Os dois obedeceram os requisitos mínimos do edital. E também, o edital estabeleceu que o único critério de escolha do vencedor seria o preço. O preço foi idêntico. Então, a gente está diante de uma situação de empate. Empatou a licitação, os dois cumpriram o requisito mínimo posto no edital para o objeto do contrato e o preço, que seria o critério de escolha do vencedor, é idêntico. Então, se o preço é idêntico, empatou a licitação. E aí, se empatou a licitação, faz o quê? Desempata, né? No dia eu perguntei isso, a aluna disse, desempata. Desempata como a licitação? Vamos lá. A lei hoje estabelece 4 critérios de desempate. Eles são critérios sucessivos, ou seja, eles não são critérios alternativos. O administrador não escolhe o critério que ele quer. Ele precisa analisar os critérios na ordem em que a lei coloca eles. Então, a própria lei estabelece 4 critérios sucessivos de desempate. A gente precisa respeitar esses 4 critérios. Então, a lei diz, artigo 3º, parágrafo 2º da Lei 8666. Houve empate na licitação? O primeiro critério de desempate é ver se o bem foi produzido no país. Então, primeiro critério de desempate da 8666 é esse. Está havendo empate na licitação entre 2 bens ou serviços, tenho que verificar se o bem ou serviço foi produzido no Brasil. Primeiro critério de desempate. Não desempatou? Aí eu passo para o segundo. Então, a lei estabelece que, não havendo desempate, eu vou verificar se o bem foi produzido por empresa brasileira. Meu segundo critério de desempate é verificar se a empresa é uma empresa brasileira. Então, primeiro, bem produzido no país. Não desempatou a licitação? Vou verificar se o bem foi produzido por empresa brasileira. Também não desempatou? Aí eu vou partir para o terceiro critério de desempate. O terceiro critério de desempate é verificar se o bem foi produzido por uma empresa que investe em tecnologia. Vige, deu tilt, só um minuto. Voltei.
uma empresa que investe em tecnologia ou pesquisa no Brasil. Então, investimento em tecnologia e pesquisa no país é o meu terceiro critério de desempate. E se nenhum deles funcionar, aí eu vou verificar se o bem foi produzido por uma empresa que respeita a cota mínima de portadores de deficiência e de reabilitados da Previdência. Então, se nenhum dos três anteriores funcionar, eu verifico se a empresa respeita uma cota mínima de empregados portadores de deficiência ou reabilitados da Previdência Social. Então, são 4 critérios de desempate. Não precisa decorar eles não, quer dizer, não agora, né? Prova objetiva acima, não precisa copiar, porque eles estão no artigo 3º, parágrafo 2º da Lei 8666, tá? Se nenhum critério funcionar, sorteia. Mais impessoal, impossível. Então, nenhum critério de desempate resolveu? Sorteio. Não tem nada mais impessoal do que sorteio, né? Sorte é fundamental na vida da gente. Então não tem jeito a dar. A ideia é de que nenhum dos critérios anteriores resolveu, faz um sorteio público, porque esse tem caráter impessoal, ok? Vou te contar um segredo. Como é segredo, eu conto e você guarda. É, porque segredo é assim, a pessoa conta e você fica entupido. Aí você encontra alguém que já sabe do segredo, você pode comentar. Pois é, a ideia aqui é, eu odeio o segredo, não me conte não que eu não guardo. E a mulher fica puta da vida comigo. Eu vou te contar um segredo, não conte pra ninguém. Eu digo, então não me conte. Também não tenho curiosidade, não me conte. Porque assim, se o segredo é dela e ela não consegue guardar, imagine eu, se eu vou conseguir guardar o segredo dela. Nem ela, a dona do segredo, tá guardando, né? Não tenho condição. Todo mundo me achar com cara de confiável, eu não sou baú, né? Aí eu explodo aqui. Porque é bacana. A pessoa te conta o segredo, ela relaxa. E você fica entupido com o segredo dos outros, né? Não me conte, não. Mas, enfim, o meu medo aqui é que você fique mais esperto do que a prova. A prova está vindo com uma questão simples, perguntando os critérios de desempate. E aí você diz, não, o professor me contou isso aqui, ó, tá errado. E aí você erra a questão. Então preste atenção, que eu estou lhe contando é segredo. Se a prova não te perguntar expressamente, você pode deixar passar. O que acontece? Os critérios de desempate são esses aqui. Se a prova lhe disser que são eles, como eu te falei, você marca, não há problema nenhum. Se a prova lhe disser que alguma das duas empresas empatadas é microempresa ou empresa de pequeno porte, aí, nesse caso, se a questão lhe disser isso, uma das duas empresas empatadas é microempresa ou empresa de pequeno porte, aí sim, essa é a senha para você contar o segredo. Isso. Na questão vem dito lá que é micro ou pequena empresa, nesse caso, o segredo é a Lei Complementar 123 de 2006. Nós vamos ver outras coisas com ela, tá? Essa Lei Complementar estabelece um regime diferenciado para micro e pequenas empresas no direito empresarial e traz algumas regrinhas de licitações e contratações públicas também. É a isonomia material, né? Tratam-se desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades. A micro e pequena empresa não tem como competir em pé de igualdade com grandes empresas. Por isso, a regra é que, havendo empate na licitação, a micro e pequena empresa terá preferência no desempate. Então, antes de partir para os critérios de desempate, eu digo, querida, empatou a licitação, você quer desempatar? Se ela quiser, ela terá preferência para diminuir a proposta dela e desempatar a licitação e vencer. Então, essa micro e pequena empresa, ela terá preferência no desempate, tá? Ser microempresa não é critério de desempate, ela terá preferência no desempate, ela pode diminuir a proposta dela e desempatar a licitação. Então, essa microempresa ou empresa de pequeno porte, ela terá preferência no desempate. Ela poderá diminuir a proposta, vencer a licitação em caso de empate. Beleza? Só que ela tem uma garantia maior. Ela tem uma garantia que a gente chama de empate ficto. O que é o empate ficto? Nas licitações da 8666, se a micro ou pequena empresa oferecer uma proposta até 10% maior do que a vencedora, é empate. Então, se essa microempresa oferecer uma proposta de até 10% maior do que a proposta vencedora, se considera empate. Imagine que essa empresa A aqui fosse uma microempresa e tivesse oferecido
32 mil. E ela sendo microempresa, empatou. Nesse caso, teria havido empate na licitação. E se nos critérios de desempate A vencesse, a administração pagaria 32 ao invés de 30, né? Porque a licitação, ela existe também como política do desenvolvimento nacional sustentável. E micro e pequenas empresas são as que mais geram emprego e renda no país. Então, no fim das contas, ela também terá preferência no desempate, além do empate ficto. Só um detalhe, no pregão o benefício é menor, no empate ficto no pregão é até 5% a mais. Então, nas licitações da 8666, até 10% a mais para a microempresa é empate. No pregão, até 5% a mais é empate. Ok? Beleza. Antes da gente partir para cada uma das modalidades licitatórias, eu quero que você anote 3 coisas importantes. A gente já vai entrar em cada uma das licitações. Antes, 3 conceitos. Primeiro, intervalo mínimo. O que é o intervalo mínimo da licitação? Ó, imagina o seguinte, você é dono de uma fábrica de pincéis atômicos e eu sou dirigente de uma autarquia federal, que é uma universidade. Aí eu digo, meu querido, prepare aí documentação, porque eu vou precisar comprar pincéis atômicos, tantos pretos, tantos azuis, tantos vermelhos, enfim, eu vou precisar de pincel atômico. Aí você se prepara, documentação, proposta, tudo. De repente, eu publico o edital hoje, marco para abrir os envelopes amanhã. Minha pergunta é, de hoje para amanhã, quem é que consegue me trazer toda a documentação e propostas necessárias? Você, que sabia do procedimento licitatório antes. Isso é fraude, né? A pretexto de dar celeridade ao certame, eu avisei quem eu queria que ganhasse antes e tornei inviável a participação do procedimento licitatório para as outras pessoas. Para evitar isso, a lei criou esse prazo mínimo, né, que a gente chama de intervalo mínimo, que é um prazo mínimo que a administração precisa respeitar entre a publicação do edital e a data marcada para a abertura dos envelopes. Então, o intervalo mínimo nada mais é do que o prazo mínimo que a administração precisa respeitar entre a publicação do edital e a data marcada para a abertura dos envelopes, tá? Então, no momento que o edital é publicado, a administração marca uma data para abrir os envelopes de documentação e proposta. Ela pode dar mais prazo do que o que a lei estabelece, mas não pode dar menos. Então, a lei, ela cria esse prazo de intervalo mínimo, o que significa dizer que ela pode até dar mais prazo, menos não. Então, esse prazo é um prazo mínimo que a administração precisa respeitar entre a publicação do edital e a data marcada para a abertura dos envelopes e o início da licitação. Então, entre a publicação do edital e a realização do evento, deve-se respeitar um prazo mínimo estabelecido na lei. Tá, diz logo qual é ele. Não é assim. Cada modalidade licitatória tem um prazo diferente, né? Tem modalidade que tem mais de um. Então, a gente não vai agora conseguir entender quais são os prazos de intervalo mínimo que a gente vai ter. Se eu jogar na cabeça de vocês, vocês não vão decorar agora. Então, cada modalidade que a gente for conversar, daqui a meia hora a gente começa a conversar das modalidades, menos 10 minutos. E aí, em cada modalidade, a gente vai trabalhando o prazo de intervalo mínimo dela, tá? Então, ao invés de você se preocupar agora, eu quero só que você saiba o conceito. O intervalo mínimo é o prazo mínimo que a administração precisa respeitar entre a publicação do edital e a realização do evento, ok? O segundo ponto importante é a comissão licitante. A autoridade máxima do órgão, ela não faz licitação. Ela não procede à licitação efetivamente, né? O procedimento licitatório não é feito por essa autoridade. Então, ela informa a necessidade de licitar, ela elabora a minuta do edital, do contrato também, ela justifica, mostrando que existe orçamento para despesa, mas ela não vai realizar o procedimento licitatório. Essa autoridade não vai abrir documento por documento, depois abrir proposta por proposta, nada disso. A autoridade, então, informa a necessidade da licitação, estrutura todo o procedimento licitatório e aí designa uma comissão. Exatamente. Essa comissão é quem vai ficar responsável pelo procedimento licitatório. Então, a comissão vai proceder à licitação efetivamente. A comissão é composta por, no mínimo,
3 membros. E desses 3, pelo menos 2 devem ser servidores efetivos do órgão. Então, a ideia é de que a comissão será composta por, no mínimo, 3 membros. E dos membros da comissão, pelo menos 2 deverão ser servidores efetivos do órgão licitante. Então, 3 membros, no mínimo, pelo menos 2 servidores efetivos. Essa é a ideia. Então, a comissão é composta por, no mínimo, 3 membros, sendo que desses membros, pelo menos 2 devem ser servidores efetivos do órgão. Não precisam ser estáveis, não. Cuidado para não confundir com a comissão do PAD. A lei exige só a efetividade, que eles sejam detentores de cargos efetivos. Então, são 3 membros, pelo menos 2 devem ser detentores de cargos efetivos no órgão público, tá? E aí, desses membros da comissão, esses membros da comissão respondem solidariamente pelos atos praticados pela comissão. Exatamente. A lei estabelece que os membros da comissão terão responsabilidade solidária por todos os atos praticados pela comissão. A gente sabe que a solidariedade não se presume, né? Pois é, a lei fala expressamente que os atos da comissão ensejarão responsabilidade solidária dos membros da comissão por esses atos praticados. Então, todos esses atos da comissão geram responsabilidade solidária dos membros da comissão. Claro que, se esse membro da comissão foi voto vencido em uma determinada decisão e deixou isso expressamente consignado em ata. Então, uma decisão da comissão ele não concordou e ele deixou expressamente consignado em ata que ele foi voto vencido naquele ponto. Aí, ele se exime dessa responsabilidade solidária. Então, ele pode se eximir da responsabilidade solidária se ele deixar consignado em ata expressamente que ele foi voto vencido. Aí, nesse caso, ele se exime dessa responsabilidade. A princípio, os membros da comissão respondem solidariamente pelos atos praticados pela comissão, tá? E essa comissão pode ser ou uma comissão especial ou uma comissão permanente. A forma de constituição dela é a mesma. Isso não muda, não. A comissão, seja ela especial ou permanente, ela é composta por, no mínimo, 3 membros. Desses membros, pelo menos 2 devem ser servidores efetivos do órgão. Então, isso aqui não muda. Seja a comissão especial ou permanente, isso não muda. O que muda? A comissão especial é aquela comissão designada especialmente para um determinado procedimento licitatório. Então, sempre que você pensa numa comissão especial, vai pensar numa comissão que é designada especificamente para um procedimento licitatório. Vai começar a licitação? Designa a comissão. Terminou? Dissolve. Nova licitação, nova comissão. Terminou? Dissolve. E assim sucessivamente. Então, a ideia é de que essa comissão especial é a comissão que é designada especificamente para cada procedimento licitatório. Cada procedimento licitatório que vai ser feito, se designa a comissão para aquele procedimento, tá? O que não é muito econômico, principalmente se o órgão licita com alguma frequência. Se o órgão licita com uma determinada frequência, não é razoável que ele designe uma comissão toda vez que ele for licitar. Por isso, os órgãos públicos costumam ter comissões permanentes. O que é a comissão permanente? A comissão permanente é uma comissão que é designada para o órgão e não para o procedimento licitatório. Então, a comissão é designada para o órgão. Ela fica responsável por todos os procedimentos licitatórios daquele órgão no período de 1 ano. Essa comissão permanente, ela tem validade de 1 ano. Depois de 1 ano, tem que mudar, mesmo que não mude todos os membros. A lei diz que no caso de comissão permanente, de 1 ano para o outro, é vedada a recondução de todos os membros. Então, não se pode reconduzir todos os membros de 1 ano para o outro, mas se mudar um membro, tá bom, tá ótimo, tá? Então, a ideia é de que essa comissão permanente ela tem validade de 1 ano. São 3 membros, 2 efetivos, mas ela fica permanente no órgão, responsável por todos os procedimentos licitatórios desse órgão, no período de 1 ano. Depois de 1 ano, tem que designar pelo menos um novo membro. Todos os membros não podem ser reconduzidos. Pelo menos um tem que ser alterado. Tranquilo? Ótimo.
Já volto daqui a um minuto. Eu tenho que falar só da obrigatoriedade de licitação, para depois a gente entrar em cada uma das modalidades licitatórias. Eu disse que eram 3 conceitos: comissão, intervalo mínimo e a obrigatoriedade de licitação. Eu já volto.